percebemos que a internação involuntária se faz necessária? Outra pergunta. Então, já são duas. Pronto, eu vou... São duas perguntas. A primeira... Sobre os tipos de internação e a necessidade das internações. Eu vou tentar responder tudo em uma só. Existem 3 tipos de internação que são as mais comuns. A voluntária, a involuntária e a compulsória. A voluntária, como a gente estava conversando, é quando as pessoas elas vão de forma voluntária. Então, elas mesmas vão, procurar ajuda, reconhece que precisa de ajuda e ela mesma vai procurar se internar. A involuntária é quando o paciente, né, quando o indivíduo ele não quer ser internado de jeito nenhum e a família vê essa necessidade da internação e aí entra em contato com a clínica. Geralmente as clínicas elas têm uma equipe que fica responsável pela remoção ou resgate. Eu vou chamar de resgate, que de fato é um resgate, né, da pessoa dela mesma, daquela vida que ela estava vivendo. E aí esse resgate vai aonde a pessoa estiver e vai trazer ele, mesmo ele sem querer. Então, mesmo ele não querendo, a equipe vai lá e traz, e ele vai ter que ficar internado. Ele é obrigado a ficar internado. E a lei dá respaldo para isso. Antes que falem, isso é cárcere de privado. Não, a lei dá respaldo para isso. E a compulsória, que quase não acontece, pelo menos, né, na área em que eu trabalho, nesse ramo aqui, não sei se em outras cidades, que é por ordem judicial. Quando o juiz ele determina que aquele indivíduo ele vai ser internado. Que geralmente acontece quando o indivíduo ele comete algum crime que estava sob o efeito do uso ou estava em crise de surto. Você já foi em alguma intervenção? E a gente já teve essa... E é mais fácil a intervenção quando o psicólogo vai para poder... Pronto. A gente estava falando sobre isso aqui, galera, antes. É a mesma coisa de você ir falar pra galera, não vamos beber, menina. Você só vai ali tomar uma picadinha pra criança, sabe? Vai ser só... em vez de já levar. Outra coisa é você já estar lá, e outra coisa é você levar alguém pra poder te convencer de você... Ela não sou bobo, não. Você tá entendendo? Pelo menos eu tô... Vamos lá. Minha experiência é de que não funciona. Por quê? Eu já fui em uma intervenção. Primeira intervenção que eu fui, geralmente não é de costume ir o psicólogo ou o terapeuta ir em uma remoção, um resgate, mas né, essa família pediu, conversou com a equipe, porque não queria que fosse de forma involuntária, que convencesse ele de fato a vir. Eu já falei que não iria dar certo. E eu conversei com ela. Eu falei, olha, acredito que essa não seja uma decisão assertiva, porque ele pode deixar ele mais agitado, mais agressivo, e ele fugir, e a senhora ficar preocupada por não saber onde ele tá. Não, eu quero que seja assim. A gente foi... Dito certo. Ele pegou uma pedra pra jogar na gente, falou que não ia de jeito nenhum e fugiu. Então... A equipe, pela minha experiência, não dá muito certo, não. Ou traz enganado, que as famílias levam também enganado. Vamos para uma consulta, né? Vamos para uma entrevista de emprego. Maldade. Você vai fazer um show. Não vai não, duvido. Vamos fazer um show. Chega às vezes o paciente dormindo, aí traz, quando acorda, já acorda lá dentro. Onde é que eu tô? Então, assim, a decisão mais assertiva é geralmente ou o resgate mesmo, pegar e trazer a força, ou vir enganado do que a equipe ir. A segunda pergunta, me fale sobre a necessidade da internação. Quando que é uma necessidade de internar alguém? Isso. Porque nem sempre, por exemplo, eu atendo adictos que não estão internados, que eles vão no meu consultório para poder ser atendido. Só lembrando, galera, adictos é um nome bonitinho para pessoas com uso, que antigamente se chamava, né, de usuário, de drogado. Então, bonitinho, ficou muito bonitinho. Não adictos. Se utiliza mais esses termos, se utiliza adicto. Nem dependente químico está se usando tanto. Por que? Mas é dependente. Mas está se usando cada vez mais, está abraçando o adicto. Show de bola. Já aprenderam aí. Chique, quando vê uma pessoa assim, não é o drogado, não, é um adicto. Ele pode processar por isso, não pode? Porque, assim, uma outra coisa, ninguém pode afirmar que o outro é adicto. Ele mesmo tem que admitir. E no processo, tanto que existe reuniões de NA, que é Narcóticos Anônimos.
Alguém pode processar, porque vai falar calúnia, eu não sou isso, por que você está dizendo que eu sou? Então, mas existem critérios para... Tem testes também que caracteriza que a pessoa está dependente ou não. Ah, tá. Entendeu? Imagina, você é drogado. É, Tá lá fumando porque um tolosco desse tamanho, com um puta back do tamanho de... velho. Mas, porque assim, é o que eu tava falando pra ele. Mas não, você vai chegar, cada um com sua... Você tá firmeza, velho. Você quer ser cancelado, né? Não, eu não. Você tá firmeza. Show de bola. Enfim, quando que a gente vê a necessidade na internação? Quando ele atinge alguns critérios, como, por exemplo, ele começa a apresentar risco tanto para ele quanto para o outro. Uma pessoa que está em uso compulsivo, por exemplo, é uma necessidade, porque vai ter uma overdose ou vai morrer devendo a boca. Porque quando uma pessoa ela está nesse uso frenético, é o fato de vender as coisas de casa. Então, ela fica num estado de adoecimento tão grande que ela não consegue ter uma decisão de que, olha o que eu estou fazendo, a que ponto eu cheguei. E aí, é a necessidade da internação. O uso compulsivo. E quando ele apresenta risco tanto para ele quanto para o outro. Sim, uma pergunta talvez pertinente. A gente estava debatendo esse assunto aqui um pouco antes, galera. Quais são os níveis que faz a pessoa chegar nesse nível de uso? Que a gente estava falando, você estava falando que seria genética, né? Sim, a causa, né? A causa que faz a pessoa... Porque às vezes a pessoa começa, tipo, tá ali. Tá numa festa, tá bebendo alguma coisa, tal, tudo. É porque, assim, nem todo mundo que... Outra polêmica. Nem todo mundo que usa droga é dependente químico. Então, a dependência química, eu volto a dizer, é uma doença. É caracterizado como uma doença. E essa doença atinge a minoria daqueles que utilizam droga. A minoria é a que... Quando você fala dependência química, é a quantidade que você usa? Não, porque, assim, a doença não está relacionada com quantidade. Eu entendi. Ou com o tempo. Imagina que tem uma predisposição para isso. Sim. Entendeu? E quanto mais eu fico exposto àquilo, a tendência é que eu desenvolva. Por exemplo, a minha avó, minha família tem histórico de diabetes, por exemplo. Sim. A chance de eu desenvolver diabetes é grande por conta da genética. Entendi. Então, quanto mais eu fico exposta a essas coisas que causam o desenvolvimento, vai acontecer esse desenvolvimento. Da dependência é a mesma coisa. Então, assim, a causa da dependência ainda está em discussão, mas a gente pode considerar questão genética, a química, a estrutura do teu cérebro, ambiente familiar e o ambiente que você está inserido. Por exemplo, pessoas que passaram por traumas, né, e que tem uma família desestruturada, ou que convivem com pessoas de uso, e que tenham familiares que, né, morreu de cirrose, morreu de overdose, entre outras coisas, a chance dessas pessoas desenvolverem é muito maior. E tem a questão da criação também. Porque, por exemplo, vamos imaginar assim, uma das características do adicto é eu quero, tem que me dar. Não quero saber que não pode, que não tem. Sim. Eu quero e acabou. Quer aquilo na hora. Isso. Aí, como é que você... Por que da criação? Porque vamos imaginar que tem uma criança e essa criança tá lá assistindo o desenho dela e ela fala assim, a mãe tá fazendo almoço e ela fala assim, mãe, quero água. Aí a mãe para o que tá fazendo, vai lá, pega a água, traz pro filho, ele bebe. Aí ela fala, mãe, terminei de beber água. Aí a mãe volta e pega o copo da mão dele. Imagina que a criação é toda assim, dando tudo. Sim. A tendência é que quando ele vá para o mundo, que ele passe por alguma frustração, porque o mundo não vai dar o que a gente quer. Não é? O mundo é... Eu todo dia. Por um dia, assim. Então, assim... Por um dia. E ainda continua. Ele começa a desenvolver comportamentos de eu quero, tem que me dar, de que eu sou o centro, e aí acaba desenvolvendo frustrações e não sabe lidar com umas coisas. E aí acaba conhecendo a substância. Nesse que acaba, é o gatilho para desenvolver.